a agropecuária, o extrativismo e alguns recursos naturais. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Ele vai falar um pouco sobre a agropecuária no Brasil, no mundo e, claro, as consequências da agropecuária para o meio ambiente e para o homem. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Meu nome é Elaine Abreu, sou professora de Geografia e História. Deixa aqui o seu like, o seu comentário e vamos lá para a aula. Para falarmos sobre a agropecuária, temos que voltar um pouco na história. No período pré-histórico, o homem ele vivia da caça e da coleta. Ele também vivia como nômade. A partir da sedentarização, que nós chamamos aí de pedra lascada, e depois a era dos metais, o homem, por ser sedentário, ele precisava plantar, colher, é claro, e também ele vai começar a fazer o que nós chamamos de domesticação dos animais. Então ele vai parar com a caça e ele também não vai viver mais da coleta porque ele vai começar a praticar a agricultura. Nós chamamos essas primeiras sociedades de sociedades regádios. Elas necessitavam estar próximas a grandes rios para poder cultivar, para poder produzir. A agropecuária ela acontece em 3 fases. Vamos conhecê-las? A primeira fase acontece com o desenvolvimento das técnicas agropastoris. Ela começa no período ainda da história antiga e vai até a primeira revolução agrícola na Europa no século XVII ao século XIX. Nesse mesmo período, o solo vai se esgotar e aí começa a praticar a rotação de terras ou então rotação de culturas. Já na segunda revolução agrícola, que vai do século XIX ao século XX, foi nesse período que começou a se utilizar os fertilizantes, produtos químicos. Novas descobertas foram feitas também nesse período. Nesse período, quando falamos de modernização, estamos falando da Revolução Verde, que aconteceu em 1960, já no século XX, que ampliou a produtividade. No século XX, nós vamos ter também os transgênicos, os alimentos modificados. Existem vários sistemas para a produção agrícola. Nós tivemos no século XVI o plantation. No Brasil, é muito conhecido com a plantação de cana-de-açúcar. Nós vamos ter grandes latifundiários, é marcado também pela monocultura e mão de obra escrava. Nós vamos ter também a jardinagem, no sul e no sudeste asiático. A jardinagem é marcada pelas pequenas propriedades e mão de obra familiar. Existem também o sistema de itinerantes, ou roça, muito conhecido na América Latina e na África. Esse sistema é marcado pelos desmatamentos, a erosão do solo, pequenas produtividades. Quando se fala em agricultura e pecuária, existem 2 palavras muito importantes: a agricultura intensiva, a agricultura extensiva, a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Vamos conhecê-las. Quando se fala de intensivos e extensivos, é uma referência à aplicação de recursos e capitais. A agricultura intensiva é aquela que emprega maior quantidade de máquinas, adubos e defensivos químicos, muito utilizada em países ricos. E nos países pobres é muito utilizado para a exportação de produtos. Nessa agricultura existe uma alta produtividade. Já na agricultura extensiva, as aplicações de capitais para a produção são muito pequenas ou inexistentes. Os resultados são baixos e os solos são muito pobres, muito recorrente nos países subdesenvolvidos. A pecuária intensiva são aplicados grandes recursos técnicos que demandam investimentos. Dentro da pecuária intensiva, os animais são tratados com rações balanceadas, pastagens, antibióticos, produtos veterinários e é muito comum nos países ricos. Os pobres também utilizam, mas para atender o mercado externo. Já na pecuária extensiva, existem rebanhos bovinos. Dentro da criação dos rebanhos, o gado é solto, com pastagens naturais. É muito produzido carne e leite. Ainda falando sobre agricultura, existe a agricultura orgânica e agroindustrial. Paralelamente à polêmica dos OGM, que são os transgênicos, o comércio tem ampliado o espaço destinado à venda de hortifruti granjeiros, cultivados geralmente em pequenas propriedades com controle biológico de pragas.
Embora os alimentos orgânicos sejam mais caros e normalmente de aspecto inferior aos produzidos com agrotóxicos, o consumo cresce a cada ano, devido aos benefícios para a saúde. Já a agroindústria é definida como atividade de setor secundário, que se encarrega da transformação de produtos agropecuários. Em muitos casos, a agroindústria define o padrão de produção rural de determinada região, criando a dependência direta dos produtores. Mas quais são os problemas ambientais relacionados à agropecuária? Entre os graves problemas ambientais está o uso indiscriminado de agrotóxicos que reduzem a fauna e a flora, além de contaminarem as águas subterrâneas e os corpos d'água superficiais. Outro problema é a compactação dos solos pelos equipamentos agrícolas. A erosão laminar dos solos é diretamente responsável pela perda de produção. Para resolver esses problemas, agrônomos têm orientado os produtores rurais a praticar o plantio, seguindo as curvas de nível do terreno. A desertificação é resultado direto de práticas agropastoris. Entre as regiões do globo mais atingidas pelos processos de desertificação estão aquelas que se encontram próximas ao deserto do Saara, no continente africano. Porém, a desertificação pode ser encontrada em qualquer parte da Terra. Existe também como problema advindo da agropecuária a arenização, que é um processo comumente confundido com a desertificação e ocorre em regiões em que não existem problemas de escassez de chuvas, mas que estão diretamente associadas às práticas agropastoris em terrenos com solos muito finos, situados acima de camadas arenosas. O cultivo ou pastoreio permite que a areia aflore a superfície e o vento passe a transportar os grânulos, formando a área arenizada. Existe também como consequência agropecuária o desflorestamento. 13 milhões de hectares anualmente são retiradas da natureza. A FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, estima que são devastados cerca de 3 milhões de hectares anualmente. Existem também as doenças que emergem do campo. Algumas são as que mais matam em países periféricos, as moléstias infecciosas e parasitárias, como malária, aftosa, tuberculose, leptospirose, hantavirose, dengue, cólera, doença de Chagas e esquistossomose. Segundo especialistas, os prováveis motivos para o surgimento dessas doenças são as alterações no conjunto de fenômenos climáticos e aqueles provocados por atividades humanas, atingindo direta ou indiretamente o ambiente em que vivemos. Além de tudo isso, existem muitas previsões pessimistas sobre os desperdícios de água na produção de gado e também na agricultura. As estatísticas mostram que as atividades agropastoris consomem cerca de 70% da água doce, dos quais apenas 30% são realmente aproveitados. O restante é desperdiçado por causa do sistema ultrapassado ou inadequado. Essas são algumas características da agropecuária. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like e, claro, comente e se inscreva no canal.